Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Josique Wilson, para quem ainda não me conhece, e para quem já me conhece também. E hoje eu vim fazer um dos vídeos mais esperados do canal. Não por vocês, né? Por mim, porque eu fiz esse roteiro e estava extremamente ansioso para poder soltar esse vídeo. É sobre aborto, porque eu vejo várias discussões aí pela internet, tanto a favor quanto contra o aborto, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas frequentemente elas usam conceitos errados, né? Então eu vim aqui esclarecer alguns conceitos sobre aborto, 10 conceitos especificamente, para vocês poderem brigar melhor pela internet. Quer saber quais são? Fica até o final do vídeo que você vai descobrir. J-O-S-I. Calma, que é o seguinte. Eu gravei esse vídeo faz muito tempo. E enquanto eu estava editando, eu estou editando aqui, eu percebi que eu deveria fazer algumas considerações mais atuais. Então nesse vídeo você vai me assistir em dois cenários diferentes, beleza? Pode rodar a vinheta, valeu! J-O-S-I-K-W-Y-L-K-S-O-N Josique Wilson. O primeiro de todos é para acabar logo com tudo. O nome aborto é errado. Na verdade, o nome é abortamento. Abortamento se refere ao processo de abortar, enquanto aborto se refere ao produto do abortamento, ou seja, ao que saiu. Então, a partir de agora, a partir deste momento, a gente vai chamar todo o processo ao decorrer do vídeo de abortamento. Aí vocês perguntam, mas peraí, se o nome é abortamento, por que você botou aborto no título do vídeo? Aí eu respondo, porque se eu tivesse colocado abortamento, ninguém ia clicar no vídeo, né? Segundo ponto, existem requisitos para se chamar de abortamento. Para se chamar de abortamento, o aborto precisa cumprir 3 coisas. Primeiro, ele não pode ter vida, não pode ter sinais vitais. Sinais vitais são o quê? Respiração e circulação e pulso, né? Ele não pode ter isso. Segundo, precisa ser menor do que 20 semanas. E terceiro, precisa ter um peso menor do que 500 gramas ou uma estatura menor do que 25 centímetros. Pessoal, vale lembrar que esses conceitos que eu falei aqui servem para caracterizar um produto que tenha sido expulso da mulher. Porém, para a indução de abortamento por critérios médicos, essa definição sofre pequenas alterações que eu vou falar lá no ponto 9, que são os critérios de indicação de abortamento aqui no Brasil. Se não seguir nenhum desses pontos, ele vai ser chamado ou de nascido vivo ou de natimorto. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é a diferença entre aborto, natimorto e nascido vivo. O aborto eu acabei de falar, né, no ponto 2. O nascido vivo é aquele produto que nasce com sinais vitais, ou seja, com circulação e com respiração, independentemente da idade gestacional. Apesar de ser bastante difícil nascer com menos de 20 semanas e com algum sinal vital. O natimorto, como o nome já diz, é aquele que nasce sem vida, porém não cumpre os demais requisitos para ser considerado como aborto. Por exemplo, ele pode ter mais de 20 semanas, ou se tiver menos de 20 semanas, tem maior do que 500 gramas ou maior do que 25 centímetros. 4. É possível emitir uma declaração de óbito para aborto. Naturalmente, não se considera o aborto como um óbito fetal. Porém, se a família assim quiser, uma declaração de óbito pode ser emitida, porque querendo ou não, a gestação representa um valor sentimental, né? Para o natimorto, emite-se uma declaração de óbito fetal. Para o nascido vivo, emite-se a declaração de nascido vivo. Porém, se ele morrer poucos minutos depois, a gente emite tanto a declaração de nascido vivo como uma declaração de óbito, mas não a de óbito fetal. Vai ser a declaração de óbito normal que qualquer pessoa receberia. Porém, a única diferença é que o bebê vai ter vivido poucos minutos, né? Então a idade do bebê vai ser justamente esse tempo que ele passou vivo. Por exemplo, um bebê nasceu agora e 7 minutos depois ele morreu. Ou seja, a idade dele é de 7 minutos. Meio pesado isso, né? 5. Abortos podem ser espontâneos e provocados. O legal é que eu falei lá no começo do vídeo que o nome era abortamento, né? E agora eu tô falando em aborto. Enfim, vício de linguagem. Pode seguir com o vídeo aí. Os abortos espontâneos são aqueles que acontecem por uma reação do corpo da mulher. E os provocados são aqueles que são causados por uma força externa. Isso é meio óbvio, né? Mas eu tive que botar aqui. Por quê? Por causa do ponto 6. Fala que uma mulher pode abortar e não saber. O abortamento é um processo extremamente comum. Cerca de 20 a 40% das mulheres que têm gestação confirmada sangram, e cerca de metade desses sangramentos é causada por aborto. Na verdade, 20 a 40% das mulheres sangram na primeira metade da gestação, certo? Então não é na gestação toda, é na primeira metade.
E eu tô falando de gestação confirmada, né? Porque existem algumas gestações não confirmadas que a pessoa engravida, a menstruação atrasa, a pessoa aborta e não sabe que abortou, vê um monte de sangue saindo da vagina, sente cólica e pensa que é uma menstruação, quando na verdade foi um aborto. Tem muito isso, né? Na concepção popular, qualquer coisa que sai da vagina junto com cólica é uma menstruação. 7. As maiores causas de abortamento espontâneo nas mulheres são anormalidades genéticas. Existem várias causas de abortamento, como por exemplo as disfunções anatômicas, na presença de um mioma, de más formações uterinas, doenças endócrinas, como a insuficiência do corpo lúteo. Se você quiser saber o que é corpo lúteo, vá no meu vídeo aqui em cima. Infecções, distúrbios imunológicos, enfim, várias coisas. Mas a maior causa são as anormalidades genéticas, especialmente as anormalidades que acometem os cromossomos. Então, o concepto vai ser gerado com essa anormalidade e o corpo da mãe não vai reconhecer esse concepto. E aí, por natureza, vai expulsar. 8. O abortamento pode matar. Por exemplo, vamos dizer que uma mulher abortou e esse concepto ainda permaneceu no útero. Esse concepto ele não está sendo alimentado, não está acontecendo nada com ele está só lá, ocupando espaço. E aí isso vai gerar matéria orgânica, ele vai começar a se decompor e as bactérias vão começar a se proliferar. E aí gera um aborto séptico, que pode gerar uma infecção generalizada na mulher e causar a morte dela. Mas calma, que não é todo abortamento espontâneo que vai virar infecção. Se você tiver um abortamento espontâneo e fizer um bom acompanhamento com o obstetra, ele vai saber a hora exata de induzir a expulsão, de fazer uma curetagem ou de manter uma conduta expectante e esperar que o seu corpo expulse o aborto por si só. 9. O abortamento no Brasil é permitido em algumas situações. Pessoal, vale lembrar que todo abortamento precisa ser precedido de um termo de consentimento assinado, certo? Tudo vai partir da paciente. O médico vai apenas dar assistência à decisão dela diante dos termos legais. Agora sim, se ela não for legalmente capaz de responder por si, aí o responsável dela que vai ter que assinar esse termo de consentimento. Pronto, agora eu vou deixar você falar. 9. O abortamento no Brasil é permitido em algumas situações. Não, peraí. Pessoal, vocês lembram das definições que eu falei lá no início do vídeo? Eu disse que, para ser considerado aborto, o produto precisa de 3 critérios. 1. Não ter sinais vitais, ou seja, não ter nem respiração, nem pulso, né, que indicaria o batimento cardíaco. 2. Precisa ter uma idade gestacional menor do que 20 semanas. E 3. Precisa ter peso menor do que 500 gramas ou estatura menor do que 25 centímetros. Agora eu devo dizer que essa definição era aquela que estava presente na legislação para declaração de óbito. Ou seja, o produto saiu da mulher e aí a pessoa vai ter a condição de medir, vai ter a condição de examinar, etc. Então é isso que define se um concepto que foi expulso pela mãe é um natimorto, é um nascido vivo ou é um aborto. No entanto, para a indução do abortamento, a Organização Mundial de Saúde preconiza 22 semanas. Então fica meio que controverso aquele negócio entre 20 e 22 semanas. Então, para resolver isso, o Ministério da Saúde preconizou que você pode induzir o abortamento entre 20 a 22 semanas, desde que o concepto pese menos de 500 gramas. Agora sim, vamos para o ponto 9. 9. O abortamento no Brasil é permitido em algumas situações. São 3. Abortamento terapêutico, ou seja, ou a mulher aborta ou ela morre. 2. Abortamento por abuso sexual, que é quando esse concepto é fruto de uma violência sexual. Lembrando que não precisa apresentar boletim de ocorrência para fazer o abortamento nessas mulheres. E 3. Abortamento por malformações. Não todas as malformações, mas a anencefalia, que é uma condição incompatível com a vida. Pronto, eu vou interromper só mais uma vez, mas eu prometo que é outra. O abortamento por anencefalia derivou de uma ordem judicial e recentemente teve uma outra ordem judicial que permitiu o abortamento, mesmo com a idade gestacional de 22 semanas e 4 dias. Ou seja, assim como aconteceu com a anencefalia, talvez essa ordem judicial abra um precedente para estender o tempo de gestação que seja permitido fazer o abortamento em situações de violência sexual. 10. O médico pode se recusar a fazer um abortamento, mesmo que ele seja legalizado. Sim, o Código de Ética permite que o médico recuse procedimentos que venham a ser contra os ditames da sua consciência. Então, se o médico não se sente confortável em fazer o abortamento de uma mulher, ele pode se recusar,
desde que ele encaminhe essa mulher para um atendimento onde o procedimento possa ser realizado, ou encaminhe para um outro médico no mesmo local que ele está. Beleza, pessoal? Gostaram? Se sim, deixem um gostei. Se não, fiquem com pena de mim e deixem um gostei de toda forma. Se inscrevam e ativem o sininho de notificações, porque assim que eu postar um novo vídeo, você será notificado. E aí você vem aqui e confere. Valeu!